Pessoal, então no bloco anterior, nós estávamos falando sobre as competências do comandante-geral da Brigada Militar, de acordo com o decreto 42871, tá? Então aqui nós retomamos o estudo, comentando mais algumas coisas a respeito, então, dessas competências do comandante-geral, ok? Bom, nós tínhamos falado sobre as 3 competências, né, que são coordenação geral da instituição, a presidência da Comissão de Avaliação e Mérito, a direção do Conselho Superior, né? Então, essas 3 competências geralmente são cobradas em prova e elas são importantes para você, candidato aí, que está fazendo essa prova para sargento ou tenente, saber, né, identificar então essas 3 funções do comandante-geral. E na sequência, nós temos ali também um mapa mental sobre as competências do 02 da BM, o subcomandante-geral. E aí nós temos um detalhe que diz respeito, então, à nomeação desta função, tá? Nomeado também, de igual forma, pelo governador do estado, mas ouvido o comandante-geral e o secretário de Estado, então, de Justiça e Segurança, no caso, hoje, secretário de Segurança Pública, ok? Então, para haver essa nomeação, é necessário, então, ouvir esses dois, né? Comandante-geral e o secretário de Segurança Pública. As competências do 02, a primeira delas é ser o substituto imediato, então, do comandante-geral em seus impedimentos eventuais. Ele possui também, né, algumas delegações feitas pelo comandante-geral, então ele vai exercer outras funções que forem delegadas pelo comandante-geral da brigada. E uma importante que pode cair em prova, que essa aqui o candidato ele tem que estar na mente com essa atribuição, é presidência da subcomissão de avaliação e mérito de oficiais. Presidência da subcomissão de avaliação e mérito de oficiais, conhecida como SAMO, tá? Importante também, então, saber isso aqui para a prova, tá? Função principal ali do subcomandante-geral, nós sabemos, é ser o substituto eventual do 01 e outras missões que ele tem, então, forem delegadas. Agora, dificilmente o candidato que não estudou lobby, não estudou regimento interno da Brigada Militar, não deu aquela lida aqui neste decreto, não vai saber, então, esse assunto para a prova. É competência, então, do 02, ser presidente da subcomissão de avaliação e mérito de oficiais, a SAMO, e tem a função de processar, então, né, as promoções, medalhas dos oficiais da Brigada Militar, ok? Na sequência, nós temos o Conselho Superior da Brigada Militar, composto, então, por coronéis da ativa em exercício na corporação. Pessoal, é um detalhe importante aqui, é um detalhe importante que vocês têm que estar atentos, tá, pessoal? Coronéis, para serem, então, membros do Conselho Superior da Brigada Militar, eles têm que ser coronéis da ativa. Não existe coronel da reserva remunerada ou reformado membro do Conselho Superior. É um cargo de militar da ativa, de oficial coronel, né, no caso, no posto de coronel da ativa. E eles têm que estar obrigatoriamente também em exercício na corporação. Ele não pode estar cedido para outros órgãos externos, tá? E, nesse caso, ele não vai, então, compor o Conselho Superior. Então, muita atenção a esse detalhe quando fazer, então, uma questão de prova. Eu já vi bastante questões nesse sentido, senhores. Bastante questões, então, perguntando sobre as competências do Conselho Superior e muitos colegas erram questões nesse sentido, tá? Então, eu sei que os senhores estão estudando, estão atentos, então, quanto à composição do Conselho Superior e as suas competências. Bom, competência do Conselho Superior. Primeira delas é um assessoramento direto ao comandante-geral da Brigada Militar. Então, a primeira delas é assessorar diretamente o comandante-geral. Depois, acompanhar e se manifestar sobre assuntos relevantes da instituição, assuntos internos e externos, assim como diz o regimento interno da Brigada Militar, né?
acompanhar e se manifestar acerca de assuntos relevantes, então, em cenários internos e externos da corporação, com vista, então, ao fornecimento de subsídio para a tomada de decisão do comandante-geral. Então, é um órgão consultivo do comandante-geral. O comandante-geral se assessora com os outros coronéis, então, que compõem esse conselho superior para tomar suas decisões de nível estratégico, ok? Então, importante a gente saber isso para a nossa prova, tá? Aqui a gente colocou, então, uma foto ilustrando uma reunião, então, dos coronéis da Brigada Militar, uma reunião de Conselho Superior, tá? Olha só, e aí tem um detalhe importante que não consta nem no RIBM, nem na LOB, que é a Lei 10.991, só consta aqui no decreto, tá? E talvez possa ser questionado em prova. Quem secretaria o Conselho Superior da Brigada Militar? Quem executa a função de secretariado? E aqui, então, tem um detalhe importante. Quem vai exercer a função de secretário do Conselho Superior é o coronel de menor precedência hierárquica que compõe, então, este conselho. Tá, senhores? Importante saber isso aqui e se atentar também a esse detalhe para a prova. Na sequência, nós temos, então, o Estado-Maior da Brigada Militar, que é um órgão também de assessoramento direto do comandante-geral. Compete o estudo e planejamento estratégico, então, de todas as atividades da instituição. Se nós quisermos lembrar sobre a principal competência do Estado-Maior da Brigada Militar, nós temos que pensar que compete a ele o estudo e planejamento estratégico da Brigada Militar. Tá? Então, esta é a principal atribuição do Estado-Maior, estudo e planejamento estratégico das atividades da Brigada Militar. E hoje estruturado, então, né, em 5 seções de Estado-Maior, tá? Que são a PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e também a Secretaria Executiva do Chefe de Estado-Maior. Tá, pessoal? Então, atentem quanto a esse último aqui que eu grifei, tá? Esse 6º órgão que compõe o Estado-Maior, que está subordinado ao Estado-Maior, que é a Secretaria Executiva do Chefe do Estado-Maior da Brigada. Existem outras secretarias executivas? Existem, mas não estão vinculadas ao Estado-Maior da Brigada. Cuidado quanto a isso. Existem as secretarias executivas que compõem o gabinete do comandante-geral, tá? Agora, a secretaria executiva que compõe o Estado-Maior é a secretaria executiva do chefe do Estado-Maior, é a secretaria executiva do 03 da Brigada. E as sessões de Estado-Maior, pessoal, a primeira sessão, que é o PM1, ela tem funções de pessoal, controlar aspectos, fazer o estudo e planejamento estratégico de aspectos de pessoal e legislação da instituição, ok? Já a PM2 é a nossa agência central de inteligência. A PM2, então, tem função de assessoramento ao Comando Geral em aspectos de inteligência policial e se compõe como uma agência central de inteligência do sistema de inteligência da Brigada Militar, ok? A PM3 tem as funções de operação e treinamento da instituição no nível estratégico, ou seja, definindo então ações para toda a instituição. O PM4, funções de logística, patrimônio e orçamento. E a PM5, que é a 5ª seção, tem as funções então de estudar e planejar estrategicamente a comunicação social na Brigada Militar, ok? E aí nós seguimos em diante. Olha só, Corregedoria Geral da Brigada Militar. Então, a atribuição precípua da Corregedoria, nós sabemos que é um órgão, então, responsável pela disciplina dos integrantes da Brigada Militar. Cabe orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta, então, dos militares da instituição. Vai ser exercida pelo Corregedor-Geral, né, da Brigada Militar, que ele está diretamente subordinado ao Comandante-Geral. Conta com algumas seções.
sessões de justiça e disciplina, sessão defeitos especiais, sessão de correição e sessão administrativa. Eu acho meio difícil cair sobre a composição das sessões que compõem a Corregedoria Geral, mas não custa a gente, né, exemplificar aqui para os senhores. Agora, quanto competência e subordinação, então, da Corregedoria, eu acho importante. É importante a gente saber, as competências principais nós sabemos, né? Como eu falei anteriormente. Agora, a subordinação, nós temos que ter em mente que é ao 01 da Brigada Militar. Isso é muito importante. Pode haver uma questão no sentido de dizer que está subordinado ao subcomandante, quando, na verdade, é subordinado, então, a Corregedoria ao 01 da Brigada. E as competências da Corregedoria, cumprir as atividades, então, que lhe sejam atribuídas pelo comandante-geral, exercer a apuração de responsabilidade criminal, administrativa ou disciplinar em âmbito da Brigada, fiscalizar, orientar e apoiar as atividades de Polícia Judiciária Militar, dos órgãos e dos policiais militares estaduais da corporação, realizando inspeções e correições e também sugerindo, então, medidas necessárias e recomendáveis para a racionalização e eficiência do serviço. Ou seja, é comum a Corregedoria fiscalizar, então, as sessões de subcorreição, tanto dos comandos regionais, os comandos especializados, como dos OPMs, que eles são subordinados, porque ela está, então, fiscalizando, orientando as atividades de Polícia Judiciária Militar e também correcionais, ok? Inclusive podendo realizar inspeções, então, nesses OPMs. A quarta competência é avaliar, né, os elementos coligados sobre o estágio probatório, então, dos praças, tá? Para posterior encaminhamento, então, para a homologação do comandante-geral, tá? Então, essa é uma atribuição importante para a gente saber, para a gente estar aqui memorizando, porque também ela pode ser cobrada na prova, e a nossa tendência é achar que isto é competência do departamento administrativo, tá? Avaliação dos elementos coligados do estágio probatório, a competência da Corregedoria da Brigada Militar, órgão ligado ao Comando Geral, e não de nenhum departamento, nem departamento de ensino, nem departamento administrativo. Então, pessoal, muito cuidado, muita atenção nesta competência aqui da Corregedoria Geral, ok? E aí segue, né? Providenciar certidões a qualquer autoridade, providenciar junto a autoridades qualquer certidões, diligências, exames, pareceres técnicos, né? Ou seja, desempenhar funções de cunho investigativo mesmo, né? Depois nós temos a competência da ajudância geral, também órgão integrante. Nós estamos falando aqui, lembrando, senhores, dos órgãos que compõem, então, o Comando Geral, órgãos de direção geral da BM, tá? A ajudância, então, ela vai ser exercida pelo ajudante geral. E aqui tem um detalhe importante, tá, pessoal? A ajudância geral, então, o ajudante geral, esta função, ela será exercida por oficial superior. Pode ser de major até coronel, mas geralmente é major ou tenente-coronel que exerce esta função. E está subordinado a quem? Ao comandante-geral, né? Não. O ajudante-geral, tá, que é um oficial superior, ele está subordinado ao 02 da brigada, pessoal. Subordinado, então, ao subcomandante-geral. Então, bastante atenção neste detalhe aqui, porque pode fazer toda a diferença para uma resolução de questão na prova. Perfeito? E quais as competências, então, quais as competências da ajudância geral? Bom, a primeira delas, como a gente já falou em aulas anteriores, é a administração do quartel do Comando Geral, tá? Essa é a principal atribuição. A segunda atribuição é o arquivo geral e boletim diário da corporação. O boletim geral, a edição e confecção é competência da ajudância geral. E a questão de efetivo e material dos órgãos sediados à ajudância é incumbência da ajudância geral, tá? Apoio de efetivo e de material
para todos aqueles órgãos que estão ali sediados no Comando Geral, é incumbência da ajudância, tá? É incumbência da ajudância. Então, a gente brinca, né, que a ajudância geral é a zeladoria do quartel do Comando Geral, tá? Assim como questões de serviços gerais e segurança do QG. Perfeito, pessoal? Então, a gente segue em diante, tá? Já falamos, fizemos essas observações importantes, seguimos em diante. Depois nós temos o gabinete do comandante-geral, outro órgão de direção, outro órgão que compõe o comando geral, tá? Ele tem função, então, de assessoramento direto ao comandante-geral, vai ser chefiado por oficial superior subordinado ao comandante-geral. E aí conta com a seguinte estrutura: assessoria jurídica, assessoria parlamentar, secretaria executiva do comandante-geral, secretaria executiva do subcomandante-geral. Então, notem que eu falei sobre a estrutura anteriormente, sobre a estrutura do Estado-Maior da Brigada. Lá nós temos 5 seções do Estado-Maior, né? PM1, PM2 até PM5. E depois a gente tem, por último, a secretaria executiva do chefe do Estado-Maior, do 03. Aqui no gabinete do comandante-geral, nós temos, então, algumas assessorias e 2 secretarias, que são secretarias executivas também, só que aqui do 01 e do 02. O 01 e o 02 têm secretarias executivas distintas, perfeito? É um detalhe importante para a prova também, tá? Aí depois segue assessoria de assuntos estratégicos, assessoria de assistência biopsicossocial e assessoria de controle interno. Pessoal, só tem um detalhe, tá? Neste aspecto aqui, da sexta assessoria, desse sexto órgão que compõe lá o gabinete do comandante-geral, na verdade, esta assessoria de assistência biopsicossocial, ela não compõe mais o Comando Geral da Brigada Militar. Hoje ela é seção biopsicossocial e ela faz parte, então, do Departamento de Saúde, tá? Não foi atualizado o decreto. Não sei por quê, mas no QO da Brigada, se a gente procurar lá na intranet, no site da Brigada Militar, conta o histórico, então. Se eu não me engano, desde 2009, a seção de biopsicossocial, ela mudou o nome e passou a integrar, então, o Departamento de Saúde, e hoje é, então, considerado um OPM de saúde no âmbito da Brigada Militar. Então, façam essa observação, porque ela é importante. Se cair alguma coisa sobre isso, essa questão vai ser passível de anulação, com certeza. Tá, pessoal? Mas fiquem atentos a isso. Depois, nós temos a Comissão de Avaliação e Mérito, a CAM, que ela tem como função o controle, avaliação e processamento das promoções de carreira de nível médio e superior da Brigada Militar. A CAM, a Comissão de Avaliação e Mérito, ela é um órgão de assessoramento permanente do 01, tá? Ela tem legislação própria e ela está estruturada em Subcomissão de Avaliação e Mérito de Oficiais e Subcomissão de Avaliação e Mérito de Praças. SAMO e SAMP. A SAMO é presidida pelo Subcomandante-Geral, 02, e a SAMP é presidida pelo chefe do Estado-Maior. Então eu digo o seguinte, isso já foi cobrado em prova, pode ser cobrado novamente. Então, atenção quanto à presidência dessas 2 subcomissões da CAM. SAMP 03, SAMO 02 da Brigada Militar. Esses, então, presidem essas subcomissões. E quem dirige, quem preside a Comissão de Avaliação e Mérito é o 01 da Brigada. Tá? Então, detalhes importantes para falar a respeito, então, da Comissão de Avaliação e Mérito, ok? Vamos lá, então. Seguimos em diante. Nós temos, então, seguindo na estrutura da Brigada Militar, naquela primeira estrutura nós estávamos falando, então, dos órgãos de direção geral, que são os órgãos que compõem o Comando Geral da Brigada Militar. Como órgão de apoio, que é a segunda, né, a estrutura da Brigada Militar, de acordo com a LOB e com este decreto, é direção,
apoio e execução. Importante a gente falar nisso. Então, a Brigada Militar ela se estrutura quanto aos seus órgãos em direção, apoio e execução. Não confundir com planejamento estratégico nem com níveis gerenciais, que aí vai dar confusão. Inclusive, eu fiz uns mapas mentais, mandei para os senhores. Está lá no grupo, no nosso grupo de estudos no WhatsApp. Então, procurem esses organogramas que eu coloquei, fazendo então essas divisões e esclarecimentos para não causar confusão na confecção de questões e também quando vocês estiverem fazendo a prova, tá? Então, órgãos de apoio. Pessoal, aqui ó, e aí eu friso, tá? E aí eu tenho que falar para vocês terem total atenção. Órgãos de apoio. Vários colegas me mandam mensagem perguntando e fazendo confusão, porque eu sei que realmente é fácil de fazer confusão, mas eu reafirmo. Órgãos de apoio, somente os departamentos. Então escrevam nos seus apontamentos vendo essa aula. Órgãos de apoio, somente departamentos. Não confundir com nível de gerenciamento, tá? Lá do RI. Porque nível gerencial vai ter departamental de apoio. Aí tu vai colocar o quê? Departamentos. Departamental de prestação de serviços à comunidade, comandos regionais. E aí dá confusão porque o pessoal mistura os assuntos. Não misture esses assuntos. Nós estamos falando de estrutura dos órgãos. Nós não estamos falando de níveis gerenciais e nem quanto a tipos de planejamento. Não misturem os assuntos, porque se vocês misturarem os assuntos, vão errar uma questão na prova. Tá, pessoal? E aí a gente segue. Órgãos de apoio, então, portanto, são os departamentos. E aí nós temos, primeiramente, o departamento de ensino, que vai ter, então, a competência de, seguindo as diretrizes, então, emanadas pelo comando da corporação, eles vão promover, então, vão controlar, eles vão executar as diretrizes de atividade de ensino, instrução e pesquisa da Brigada Militar, ok? Depois nós temos o Departamento de Logística e Patrimônio, o DLP. Ele vai ter a missão, vai ser responsável, então, pelos bens patrimoniais da instituição, e aí compete também a aquisição, distribuição e a manutenção, assim como a contratação de todos os serviços referentes, então, ao patrimônio da Brigada Militar. Na sequência, nós temos o DS, que é o Departamento de Saúde, responsável pelas atividades de saúde da instituição, ok? Então, vai seguir as diretrizes do comando da corporação e vai realizar as atividades de saúde. O Departamento Administrativo, ele é responsável pelos recursos humanos e pela execução de atividades financeiras, orçamentárias, contábeis da instituição. E o Departamento de Informática, ele tem a responsabilidade pelos sistemas de produção de informação, pela informatização da estrutura da Brigada Militar, assim como das comunicações da instituição. Perfeito? Pessoal, acho que não tem dificuldade quanto à competência dos departamentos, tá? Só que assim, se colocarem, olha só, o pessoal só tem como competência do departamento administrativo a questão de recursos humanos. Mas não. Nós temos a divisão de pessoal e temos também a divisão de finanças, a DF, que faz parte do departamento administrativo. Então, olha só como eu grifei em vermelho ali, na letra D. Departamento administrativo, então, também tem responsabilidade pelas atividades financeiras, orçamentárias e contábeis da instituição. Então, fiquem atentos quanto a esse detalhe desta competência do DA. Perfeito? Pessoal, e aí depois nós chegamos então nos órgãos de execução. E aqui é que está a confusão que o pessoal confunde com o nível gerencial. Olha só, órgão de execução, anotem isso e não esqueçam, isso é importante. Órgãos de execução, os comandos regionais, comandos especializados e também os OPMs de execução. Aí vocês vão dizer, mas quais são os OPMs de execução, tenente? Todos os 6 tipos que estão aqui no decreto, tá? E que nós já vamos falar.
Então, todos os comandos e todos os OPMs de execução, eles são considerados órgãos de execução, tá? Comandos regionais não são órgãos de apoio, são órgãos de execução. São escalões intermediários de comando. Acessoram diretamente o comando da brigada, tá? Então, como órgão de execução, nós temos os CRPOs, que são os comandos regionais de polícia ostensiva. Nós temos o Comando de Polícia de Choque, que foi criado em fevereiro de 2021, o CP-Choque. Nós temos o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o CRBM. Comando Ambiental da Brigada Militar, o CABM. Nós temos o Comando de Órgãos de Polícia Militar Especiais, o COI. E aí nós temos os outros tipos de OPM, os OPMs de Polícia Ostensiva, os OPMs de Ensino, os OPMs de Logística, os OPMs de Saúde, os OPMs de Tecnologia da Informação e os OPMs especiais. Portanto, nós temos 6 tipos de OPMs e todos eles são órgãos de execução junto com os comandos. Pessoal, vocês não podem ter dúvida quanto a isso. Isso é um detalhe que provavelmente vai cair em prova e vocês não podem errar. Vocês vão acertar isso aqui porque nós estamos tentando esclarecer de uma maneira que vocês fixem esse conteúdo. E eu estou aberto aqui para qualquer dúvida, esclarecer para vocês. Mas assim, peguem esses resumos, façam seus apontamentos, peguem aquele organograma e comparem. E aí vocês vão ver, conseguir estabelecer essas diferenças, tá? Porque, como eu disse, no início é muito comum o pessoal fazer confusão quanto a estrutura de órgãos, nível gerencial e tipos de planejamento. São assuntos diferentes, mas que eles envolvem a temática, né, da estrutura da Brigada Militar quanto à composição dos órgãos, tá? Bom, para fazer o fechamento desse bloco, tá? Só vou enumerar ali, então, os tipos de OPM que são listados aqui pelo decreto 42871, tá? Então, OPMs de polícia ostensiva, OPMs de ensino, OPMs de logística, OPMs de tecnologia da informação. E olha só o detalhe, não consta em nenhuma outra norma da Brigada, a não ser neste decreto, pelo menos que está previsto no nosso edital, a designação de OPM de tecnologia da informação. Eu acredito que possa ser cobrado também, tá? Então, assim como nos outros anos não constou este decreto, eu julgo que tudo aquilo que é novidade ou que nunca tinha sido pedido em prova, no que diz respeito a essa temática, ela pode ser cobrada esse ano, tá? E aí, seguindo, então, os tipos de OPM, nós temos os OPMs de saúde, por fim, os OPMs especiais. Então, nós temos na estrutura aqui 6 tipos de OPM, que são responsáveis pela execução, então, das atividades administrativas operacionais que são indispensáveis para o cumprimento das finalidades da instituição. Tá, pessoal? Essa é a competência, então, dos órgãos de execução da Brigada Militar. Executar, então, as atividades administrativas operacionais ligadas, então, à atividade fim da Brigada Militar. Ok? Pessoal, encerramos esse bloco e já retomamos, então, falando sobre essa estrutura de tipos de OPM, ok? Até logo.